Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos falar também de um tema que é muito interessante. Mas antes da gente entrar no tema, vamos primeiro trazer, para vocês o pedido de curtir, o nosso programa, de assistir, de passar para os amigos, vocês internautas que estão nos ouvindo agora. Se gostarem, compartilhem com os amigos para que eles também possam conhecer a mensagem, possam conhecer um pouquinho mais do Evangelho. E para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso médico maior. Vamos agradecer aos amigos benfeitores que nos permitem, em teu nome, Jesus, estarmos aqui reunidos mais uma vez para realizarmos as nossas reflexões sobre o teu Evangelho, essa luz, esse bálsamo que nos alivia as dores, que nos auxilia em nosso crescimento espiritual, nos ilumina a estrada, Senhor. Pedimos que todos nós aqui presentes possamos receber as boas intuições, possamos receber de Ti, Senhor, essa luz que nos acompanha, que acerena os nossos corações, que possamos bem compreender tudo que vamos estudar neste momento. E assim, Jesus, com a Tua permissão, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo, dando graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos estudar o item 14 do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item vai falar para a gente sobre o desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem do Espírito Lacordaire. Ele trouxe essa mensagem para nós, fazendo referência aqui, a gente vai ver que é muito interessante. Os dois primeiros itens desse capítulo, vai falar para nós exatamente o que é o título do capítulo, onde Jesus falou que não se pode servir a dois senhores. Ou a gente vai amar demais um e desprezar o outro, ou a gente vai odiar um e amar o outro e se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. E outra passagem que ele trouxe, a gente vai ver uma amarração com essa mensagem do Lacordaire, que é onde ele fala daquela parábola, do jovem rico que procura Jesus e diz a Jesus que ele já faz tudo para cumprir as leis de Deus e pergunta a Jesus o que falta para que ele possa entrar no reino dos céus. E Jesus diz para ele, que ele honrasse o pai e a mãe, não matasse, não roubasse, E ele fala, tudo isso eu já faço. Jesus, quando fala isso, Jesus sabe que ele cumpre esses mandamentos. Então, Jesus fala para ele assim, sim, é verdade, você já faz tudo isso. E ele fala, então, o que me falta? Aí Jesus diz para ele assim, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E o jovem fica muito triste, porque ele era dono, ele era proprietário de muitos bens. E naquele momento, ele sente que o chamamento daqueles bens terrenos é muito forte. E ele vai triste, se afasta. E Jesus fala para os discípulos nesse momento que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, em cima disso aqui, a gente vai ouvir o que Lacordaire tem para dizer para a gente. Não vai dar para a gente ler todo o item, e aí eu convido vocês depois a fazerem a leitura desse item 14 do capítulo 16 em casa. É um item muito rico e é muito interessante, porque a gente vai ver que a gente tem se portado assim diante da vida, O que é esse desprendimento dos bens terrenos
que nós somos convidados a fazer? Nós temos um apego muito grande à matéria. E esse apego à matéria, ele está pautado nos excessos das nossas paixões, né? Do egoísmo que ainda há em nós. Então, a gente tem dois extremos aqui, que o Lacordaire vai falar para a gente nessa mensagem, que a gente vai ver que os dois extremos é uma posição egoísta. Uma delas é a avareza, onde a gente quer reter toda aquela propriedade, a gente quer guardar tudo aquilo e a gente sequer é capaz de despender esses recursos, esses bens, até mesmo muitas vezes conosco mesmo, né? E a outra forma que ele fala que está no outro extremo é a indiferença que a gente tem a esses bens. E essa indiferença que ele vai chamar aqui de prodigalidade, ou seja, o gasto excessivo sem a gente se dar conta, né, de como a gente está gastando. Uma coisa que a gente faz à toa, sem ter um fim útil para o dispêndio desses bens, né? E aí a gente lembra da parábola do filho pródigo, porque é exatamente o nome pródigo, prodigalidade, que é aquele filho que, indiferente ali, né, à ternura paterna, a tudo que o pai fez por ele, pede ao pai antecipadamente a sua parte na fortuna, vai e gasta tudo que tem com festas, com mulheres, com os amigos, e depois cai em si e retorna. Então, quando Jesus nos fala isso, né, ele está nos chamando ao equilíbrio, ao ponto do meio, que é o desapego. Porque num ponto a gente está no excesso, né, da retenção, que é a avareza, no outro ponto a gente está no excesso do gasto, que é a prodigalidade, sem um fim útil. E a gente deve lembrar, como o Lacordaire vai falar aqui para a gente, que esses bens, tudo que nós temos aqui na matéria, são empréstimos de Deus, são concessões divinas para que a gente faça bom uso, para que a gente, atuando em nome dele, do Pai que nos concede, a gente possa auxiliar o progresso material do planeta e também a nós mesmos, no nosso progresso moral, desenvolvendo em nós a virtude da humildade, que é o contrário do egoísmo, né? A virtude da gente também ter a pureza de coração, da gente saber também distribuir, a gente dá um fim útil a esse recurso. E aí a gente vai ver uma passagem bem interessante aqui, um dos parágrafos desse item, onde o Lacordaire diz para a gente o seguinte: é em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja a única razão a que ele obedece, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Desde que já tem o supérfluo, deixará os filhos na miséria por lhe restar um pouco menos desse supérfluo? Não será dar a eles uma lição de egoísmo e endurecer-lhe os corações?
não será sufocar neles o amor ao próximo? Então, quando Lacordaire fala isso para a gente vê muitas vezes esses exemplos no nosso dia a dia. Quantas vezes um pai, uma mãe, fala que quer dar ao filho tudo aquilo que ele não teve na sua infância. Então, gasta muitas vezes a saúde, se extenua, né, em excessos de horas, isso quando é por um trabalho justo e honesto, né? Gasta essa sua saúde nesses excessos de horas, como a gente falou, para dar ao filho a bicicleta, para dar à filha o brinquedo que ela quer, a roupa que eles acreditam que tem que ter, a festa de aniversário que muitas vezes coloca eles numa posição de endividamento para poder fazer isso, né? Então quer dar tudo isso e aí ele vai e gasta todo o seu tempo, todo a sua saúde nessa obtenção dos bens, dizendo não, eu quero fazer isso porque amanhã eu quero que a minha filha tenha essa festa de aniversário, eu quero que meu filho, quando vá para a faculdade, já tenha esse recurso, quando eu me aposentar, eu quero viver bem a vida, e pega e vai gastando a sua saúde, e vai armazenando, guardando esse recurso, tornando os seus filhos egoístas, né? Ensinando-os a ser egoísta. Então, quando Lacordaire fala isso para a gente, ele nos diz que também é justo e paternal a gente ter essa preocupação, né? A gente tem uma preocupação da gente ter um conforto, da gente ter uma segurança, da gente poder pensar no futuro. A gente vive na matéria, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter o mínimo necessário para a gente bem viver, não é verdade? Então, quando ele fala isso, a gente lembra da questão 922 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec ele faz primeiro um comentário e depois ele faz uma pergunta para os espíritos, né? E ele comenta assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. E quantas vezes a gente vê uma pessoa desejando obter fortuna, obter riquezas e dizer: eu só vou ser feliz quando eu puder comprar o carro novo. Eu só vou ser feliz quando eu puder comprar meu apartamento. Aí compra o apartamento, aí depois ele fala: eu só vou ser feliz quando eu puder ter minha casa no campo. Ah, eu só vou ser feliz quando eu puder ter minha casa na praia. E assim, né, de expectativa em expectativa, vai colocando essa felicidade distante de si. Vai sendo infeliz mesmo com todas as riquezas que ele já tem. Vai se prendendo a esses bens, a essas posses, né? E aí Kardec pergunta: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Porque a gente vê que, diante de alguns que estão nessa busca para guardar recursos, para reter recursos, para essas compras de coisas materiais, outros que têm recursos em excessos, como muitos milionários que a gente vê, e que vivem infelizes, que vivem no uso de drogas, de entorpecentes, né? Nos vícios, tentando uma fuga da sua realidade, mesmo tendo todos esses recursos, todos esses bens que outros vivem buscando. Então, quando Kardec pergunta isso, os espíritos dizem que existe sim uma medida de felicidade comum, né, para todos os homens. E ele diz que para a vida material, ou seja, a nossa vida aqui quando reencarnados, né, é a posse do necessário. Para a vida moral, ou seja, para a vida do espírito, é a consciência pura e a fé no futuro. A síntese dessa resposta devia ser uma baliza para a nossa vida, né? Porque o que é a posse do necessário? Aí é onde a gente entra nesses nossos excessos.
porque o que é necessário para um, o outro acredita que não é necessário para ele. E esse almejar daquilo que é o excesso nos faz esses egoístas e faz com que a gente ensine aos nossos filhos, como Lacordaire falou, também a ser egoístas. Quando a gente faz com que os nossos filhos acreditem que eles devem ter tudo que a gente não teve ou que o outro não tem, né? A gente está os tornando assim também. E esses filhos, como Lacordaire fala para a gente, amanhã não vão ser só egoístas com os outros, com os seus irmãos em humanidades. Eles vão ser egoístas também com os pais. Aí a gente lembra, como a gente já falou aqui, da parábola do filho pródigo, que por ter tudo às mãos ali, o pai lhe dar tudo, ele acha sempre pouco e sempre quer mais. E pede ao pai a sua parte de herança antecipada. Quantas vezes a gente não vê dores acontecendo por conta dos filhos que foram criados nessa forma de egoísmo, sem olhar para os outros e que também viram-se contra os pais e que também colocam os pais ali numa posição de incapaz para poder tomar posse da herança antecipadamente, não é? Então, a gente vai vendo que esse é o extremo da avareza, que é um orgulho. No outro ponto, como a gente falou do filho pródigo, tem a prodigalidade. É aquele que gasta todo o recurso de uma forma indiferente. E aí, né, mesmo que esse recurso, né, lhe tenha chegado através do trabalho, Lacordaire fala que é muito justo a alegria que uma pessoa pode ter pela conquista dos seus bens materiais, a conquista de uma posição financeira que lhe seja própria para uma vida tranquila, né? Onde ele ali vai ter um conforto material, uma riqueza. Mas ele fala que nesse caso, essa pessoa que saiu de uma condição de dificuldade financeira e muitas vezes de uma posição até mesmo de necessidade, de carência, e vem, através do trabalho, ganhar uma grande fortuna que lhe chega às mãos, essa pessoa, se não olha para a dor do próximo, se não olha para a miséria que está em sua volta, ela é muito mais culpada, né, diante da sua própria consciência, que não vai estar pura, que é um estado de felicidade, quando ela despertar para isso, de que é aquele que não teve que fazer esforço para conseguir essa fortuna, que já nasceu num berço de ouro. Por quê? Porque esse que nasceu na opulência, ele desconhece as misérias e as dores que passa aquele que não tem o recurso. E aquele que passou por privação e sabe o que é a miséria, sabe o que é a dificuldade econômica e financeira, e de repente se vira para aquele que ele vai buscar um apoio, e ao invés de ajudá-lo, ainda humilha-o mais, né? Dizendo para ele, faça o que eu fiz, não é? Que humilha-o, dizendo, vai estudar, vai trabalhar, você é preguiçoso. Esse que faz com que a pessoa se sinta humilhada ao invés de ajudar, é muito mais responsável perante a providência divina, porque esse sabe a dor da ausência, né, da falta do recurso. Então, vejamos, qual é, então, o caminho, né? Aí a gente fala, o caminho é o desapego. E é aquilo que a gente vê em Jó, né? Quando a gente vê Jó, que tinha o recurso, que perdeu tudo, né? Todo o recurso, e diz: Deus, tu me deste, tu me tiraste, e se tu quiseres, pode me dar novamente. Então, Jó tinha uma aceitação da vida. E é isso que o Lacordaire vem falar para a gente. É a gente ter essa aceitação. Não é a gente recusar
uma fortuna que nos venha às mãos. Porque se a gente fizer isso, a gente também está numa espécie de egoísmo, que é não ter responsabilidade pelos talentos que nos chegam. Porque se a providência divina nos coloca às mãos uma boa quantidade de recursos, é para que sejamos um administrador, né? Um mordomo fiel. Deus não vai colocar recursos na mão daqueles, né? Como a gente vê, se a gente não tivesse condição de fazer bom uso disso. Deus sabe que a gente tem essa condição, mas o nosso egoísmo é que faz com que a gente se perca no caminho, como o jovem rico. Então, se a gente fosse pensar que Deus nos colocou o recurso na mão para que fosse um motivo de queda para a gente, Deus não seria esse Pai amoroso e justo. Então, cada um de nós, por nossa vez, né, das esteiras das nossas reencarnações, vamos passar por situações diversas. Vai ter situações em que a gente vai aprender o valor do recurso passando pela necessidade. E vai ter ocasiões em que, se a gente ali não aprendeu, a gente vai ter o recurso na mão, né? Para que a gente saiba distribuí-lo, para que a gente saiba valorizar o recurso que a gente recebeu, como na parábola dos talentos. Quando Deus dá o recurso ali, né, que a gente vê que Deus é o Senhor que vai viajar e entrega talentos aos seus servos, e depois ele vai voltar e vai pedir contas desse talento, ele não entregou para todos eles de forma igual. Por quê? Porque ele sabia da capacidade de cada um. A um ele deu 3, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Então, se a gente tem nas mãos, se nos chega, seja pelo nosso trabalho, seja por uma herança, seja por um prêmio de loteria, uma fortuna, não é? Seja já pelo nascimento, e a gente quer se livrar dessa responsabilidade para dizer não, para não errar, eu não quero saber desse recurso, a gente está sendo como aquele que recebeu um talento e enterrou na areia. Porque quando a gente recebe de Deus, a gente tem que prestar contas, a gente tem que fazer frutificar aquilo que ele nos deu. Porque a concentração de riquezas na terra, em determinadas mãos, é para que daí venha o progresso para a humanidade. Quantas coisas boas e positivas são feitas através dessa concentração de recursos? Sem uma concentração de recursos, a gente não poderia ter o avanço da tecnologia, o avanço na medicina, a construção de equipamentos que são caros, né? A colocação de uma indústria que traz condições para que muitas pessoas ali possam trabalhar e possam ganhar o seu próprio sustento. Então, o equilíbrio está nisso tudo, porque à medida que eu tenho recursos e eu coloco isso em favor da sociedade, em favor do progresso, né? E da sustentação econômica de muitas famílias, eu estou fazendo bom uso disso. Agora, se eu recebo toda essa fortuna e eu só gasto ela, ou só comigo, ou só em festas como filho pródigo, gastando sem nenhum fim útil, eu estou me comprometendo na minha encarnação, né? Então, o desapego aos bens não é a gente tratar isso de forma com esse apego desse lado ou com essa indiferença do outro. O indiferente aos bens terrenos, né? Ele também mostra ainda a sua imaturidade, mostra também de outra forma, uma forma de egoísmo, de não querer se responsabilizar pela administração dos bens. E a gente, como espírito imortal, à medida que a gente vai reencarnando e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a não se apegar a esses bens,
mas também a não desprezar esses bens, né? E aí a gente vê aqui o Lacordaire ainda fala aqui em outro tópico para frente, aqui para a gente, que ele diz assim, o Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem assim agisse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, como a gente falou, né? Porque o indivíduo se eximiria da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe aprover, a fim de que seja administrada em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando a Deus vos-la dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber sem passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando necessário é agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àqueles em quem cuja mão venha a cair, o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Então, a gente vê aqui, né, Lacordaire falando para a gente sobre uma boa fortuna. Mas a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia, porque todos nós devemos pensar: eu tenho a posse do necessário ou já me tenho algum supérfluo, né? E à medida que eu tenho um supérfluo, eu posso ter menos desse supérfluo e poder ajudar os outros, né? Então, aí a gente vai pensar o que é a posse do necessário. Para mim, né, a posse do necessário na vida material é uma coisa, para um empresário é outra, né? Então, eu não preciso ter um helicóptero para me locomover. O empresário, para ele, isso pode ser necessário, pelo ganho de tempo que ele vai ter em seu deslocamento. Para mim, pode ser necessário ter um carro. Para outra pessoa, pode ser necessário ter uma bicicleta, ter uma moto. Então, essa posse do necessário é que cada um de nós vai ter que olhar para si e vai ter que entender o que é realmente para mim necessário para que eu tenha na vida material conforto. E como Lacordaire falou aqui, Deus não está mandando a gente se desfazer de tudo que a gente tem, né? E entrar numa mendicidade que vai ser um peso para a sociedade, para a família, né? Não é isso. A gente precisa saber administrar esses bens que possam nos chegar às mãos. A gente não pode ser o avaro, que a gente, em nome de dizer que a gente está guardando, para quando eu tiver idoso, para quando eu tiver isso, e sempre acumulando, 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 né? E a gente nem sabe se vai chegar a essa idade que a gente vai necessitar desse recurso todo, né? E também a gente não pode sair gastando simplesmente sem um fim útil, só gastando com interesse pessoal, só para mim, tudo é para mim. Então, se eu não posso pensar agora em guardar para minha aposentadoria, eu não vou me preocupar com isso, eu vou gastar tudo que eu tenho hoje comprando o supérfluo, que não é necessário para a minha vida hoje, para eu ter um conforto mínimo que eu possa, e vou me tornar mais tarde também um peso para minha família ou um peso para a sociedade. Veja que a gente, nessa condição que a gente tem, né, a gente precisa pensar o que é o necessário. E aí também a gente aprender a ter o desapego. Porque se a gente se apega, muitos espíritos, como a gente vê em mensagens que nos são trazidas, né?
através da psicografia de vários médiuns que a gente conhece bem, como o Chico Xavier, instruções psicofônicas e tantos outros relatos, como a gente também vê no Céu e Inferno, que é o livro da codificação, a gente vai ver tantos espíritos em sofrimento pelo apego à matéria. E esse apego ainda ultrapassa o ponto de partiu, deixou tudo ali, e o espírito ainda fica preso porque queria destinar a distribuição ou alocação daqueles recursos que já não lhe compete mais, que vê os filhos ali dilapidando o que seria o patrimônio que ele levou tantos anos para construir, e ele fica no mundo espiritual em sofrimento, apegado àquilo que ele não tem mais ingerência, que já passou da mão dele, né? Essa mordomia, ou seja, essa administração daqueles recursos. Porque a gente tem que ter sempre em mente, tudo provém de Deus. Mesmo o recurso que nos chegue pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, né? Como a gente vê um Steve Jobs da vida, que começou numa pequena garagem na casa do amigo ali, a construir um império da tecnologia, né? Onde ele se tornou aí bilionário. Mesmo ele ali, que começou nessa luta simples ali, né? Reconhecendo com todas as dificuldades e chegou a isso como um exemplo, precisa ter em mente que esses recursos lhe chegaram às mãos por permissão divina, que há um propósito nisso, né? Um propósito de, pelo menos, o supérfluo ser distribuído para os outros irmãos que passam por necessidade, ser aplicado num fim útil, né? Para a humanidade, no caso dessas grandes fortunas. Então, a gente vê que se a gente não aprende hoje a ter esse desapego, que é o ponto de equilíbrio para a vida material, né? A gente vai partir daqui, vai chegar no mundo espiritual em sofrimento, né? Porque vai estar apegado, pensando no que a gente poderia ter feito ou no que os outros estão fazendo com aquele recurso que não nos pertence mais, que já não estão mais dentro da nossa possibilidade de administrá-los, porque ali a gente entregou de volta ao Senhor, que voltou e prestou contas, tomou contas do seu servo, daquele talento que lhe foi entregue. Quando passa o momento da morte, da desencarnação, é como se fossem os servos prestando contas ao Senhor, que retorna e lhe pergunta: o que fizeste dos talentos que te entreguei? Já não temos mais possibilidade de trabalhar aquele talento naquele momento. Isso aí será uma nova oportunidade que nos vai ser dada. Então, se a gente não se desapega, a gente parte daqui com a consciência presa a uma vida material que já não existe mais, né? Então, meus amigos, é muito importante a gente começar a partir daqui a se perguntar: o que me prende da vida material? Como é que eu estou administrando as posses que eu tenho? Como eu estou cuidando, né, dos bens terrenos que Deus me entregou? E isso também vale não só para grandes fortunas, mas também para o nosso corpo físico, que é um instrumento, que também é uma riqueza que Deus nos entregou aqui, para que a gente possa aqui, né, aprender a crescer, a aprender a espiritualmente buscar essa felicidade, né? Então, como é que eu estou me cuidando também? Como é que está essa administração desse bem que Deus me emprestou para estar aqui? Então, a gente tem que ter essa atenção, tem que buscar refletir, né, dentro das posses que o Senhor nos entregou, como nós estamos administrando.
fica essa pergunta para cada um de nós refletir, né? Sabendo que se a gente não deu conta aqui de fazer tudo certinho, a gente vai ter uma nova oportunidade. Mas a gente tem que, hoje, sair daqui pensando que a gente não pode estar nesses dois extremos. A gente pode ainda não estar no centro do desapego, mas a gente vai se aproximando, porque entre cada extremo desse e o ponto de equilíbrio, que é o desapego, tem uma grande escala, né? Então, que a gente não fique em nenhum dos extremos, né? Que a gente vá se aproximando aos pouquinhos do ponto de equilíbrio. E é isso que a gente tem na nossa reflexão hoje. Eu espero que cada um possa levar essas reflexões para o seu dia a dia e ver onde a gente está nessa reguinha aí, se a gente está mais perto do centro ou se a gente está mais perto das extremidades. Então, eu desejo a todos uma boa noite e vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar as nossas reflexões de hoje. Então, vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, que por sua infinita misericórdia e bondade nos concede, Senhor, a cada dia uma nova oportunidade de reavaliarmos nosso comportamento, nosso crescimento, de entendermos, Senhor, como estamos nos portando diante da vida, diante das concessões que Tu nos permite ter nessa encarnação. Senhor, nos abençoa, abençoa nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de estudo, todos aqueles, Senhor, que fazem parte da nossa família espiritual, que possamos ter equilíbrio, que possamos ter serenidade, que possamos ter bom senso para administrar os recursos que, por Tua misericórdia, nos chegam às mãos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.